Fala, loteireiros! Bem-vindo a mais um palpite da Loteca 910. Antes do nosso palpite, acumuladão aí, ó, rapaziada, 4.700.000 reais aí, ó. Fica a dica para quem, o rapaz que mandou o comentário dizendo que os palpites, ninguém sabe dar palpite, etc e tal. Se todos soubessem dar palpite, não acumulava. Aí a resposta então para eles aí, vamos lá em busca desses 14 pontos. Boa sorte, se inscreve no canal, pode deixar os comentários aí, tanto crítico como bom, ajudando o canal aí de qualquer maneira. E não se esqueça, sempre dando aquele like e se inscrevendo no canal. Coluna número 1, Bahia e São Paulo. Vou dar um close aqui para poder ficar mais amplo, para poder a galera dar uma visualizada boa nos jogos decorrentes. Qual o número 1? Vem então aí Bahia e São Paulo. Nos últimos 3 confrontos, o Bahia levou até melhor, dos 5 confrontos, desculpe. O Bahia levou até melhor nesses últimos 5 confrontos. O São Paulo faz boa campanha na Série A e vem de uma série de bons resultados. O Bahia tem bom aproveitamento em jogo como mandante. Nos últimos confrontos, direto é de equilíbrio, como eu acabei de falar, são 13 empates e 2 vitórias do Bahia na coluna número 1. Mas eu ainda acho que esse jogo, o Bahia que veio de derrota de goleada em cima do Bragantino, eu acho que esse jogo aí o Bahia não leva, que o São Paulo tá bem focado no jogo, em todas as partidas que tá participando, tá querendo ser campeão da, do Brasileirão Série A. Eu vou de empate, eu vou gastar um duplo aqui de empate e no São Paulo, nessa coluna número 1, tá galera? Na coluna número 1, Bahia e São Paulo, empate duplo, empate ou São Paulo. Na coluna número 2, São José e Criciúma. Ambos estão na parte de baixo da tabela. No primeiro turno, o Criciúma venceu o São José. Na semana passada, o São José até empatou em 1-1. Né? Eu vou ficar aí também aí com a vitória do São José. O empate, aqui eu também vou de duplo nessa coluna número 2. Na coluna número 3, CSA e Ponte Preta. Ambos também estão na zona intermediária. O CSA é forte como mandante. Mostra bem dificuldade para os visitantes jogando, mas o histórico é favorável ao Ponte Preta. Eu vou ficar aí também mesmo com a Ponte Preta na coluna número 3. Na coluna número 4 vem Ituano e Ipiranga. Ambos estão na parte de cima da tabela disputando vaga pro acesso, viu, rapaziada? Esse jogo também é um jogo bem difícil. No primeiro turno, quem ganhou foi o Ipiranga, só que o Ituano jogando até como visitante e como mandante também dá trabalho. Eu vou ficar com o fator casa, eu vou ficar com o Ituano. Eu vou ficar com o Ituano. Na coluna número 5, Londrina e Tombense. Tombense e Londrina realizam boa campanha e disputam vaga também para o acesso. O Londrina tem bom aproveitamento em jogo como mandante. No último confronto, houve vitória do Tombense, mas eu acredito na vitória do Londrina jogando em casa, uma revanchezinha aí pro Tombense nesse jogo aí de segundo turno. Na coluna número 6, Campeonato Italiano. Ah, rapaziada, tava esquecendo de informá-los também sobre o seguinte informações. Tanto os times da Série A, alguns times da Série A estão disputando a Libertadores e alguns estão disputando a Sul-Americana. É bom ressaltar que esses times que estão nessas disputas aí de jogos, eles com certeza vão ter poupar jogador. Eu não gosto muito desse negócio do lance de poupar jogador, não. Mas eu acredito que eles vão poupar jogador. Grêmio, Flamengo. E o caso de Covid-19, tá? Já no caso da Atalanta, é a Champions League e alguns estão na Europa League, tá? Então ficar bem ligado aí nesse lance de time que poupa jogadores para poder jogar outra competição. Atalanta e Verona, tanto Atalanta como Verona estão na zona intermediária da tabela. O histórico é favorável ao Atalanta.
tá? Eu vou ficar também eu vou ficar também com o Atalanta jogando em casa. Eu vou ficar com o Atalanta. O Atalanta é muito bom jogando em casa. 6. O número 7 vem Santos Esporte. O Santos está disputando a Libertadores. Vai ter o jogo de volta no dia 1º. Com certeza vai poupar jogador. O Sport não está disputando outra competição. Eu vou ficar com o Sport, apesar do Sport ter perdido de 1-0 para o Atlético Goianiense dentro de casa. Eu vou ficar aí com o empate, ou Sport, um duplo aqui. Viu, rapaziada? Um duplo. Eu acho que o Sport não perde esse jogo fora de casa diante do Sport. Na coluna número 8, duas equipes que estão jogando a Libertadores, disputando a Libertadores. O Palmeiras tem caso de Covid, né? O Atlético também tem, se eu não me engano, acho que é 8 jogadores. Após uma série de boas vitórias, o resultado do Palmeiras é bem. Tropeçou só contra o Goiás. Já em contrapartida, o Atlético Goianiense vem de 4 vitórias seguidas. O histórico é favorável ao Palmeiras. Eu vou ficar com o Palmeiras aí, o fator casa. Eu vou ficar com o Palmeiras. Na coluna número 9, Manaus e Remo. O Remo está na zona de classificação, mas o Manaus procura se aproximar lá dos líderes, quer chegar junto lá, tirar a vaga de algum deles e tem bom aproveitamento em casa. No último confronto houve vitória do Remo. Eu vou ficar aqui com casa, Manaus ou Remo duplo aberto. Eu não sou muito de botar duplo aberto, mas eu vou ficar com esse duplo aberto aqui. Remo ou Manaus. Vai colocar Manaus ou empate. Vocês podem variar. Se não quiser colocar esse duplo aberto, pode colocar fechado, tanto por Manaus ou por Remo. Mas coloque um duplo, que esse jogo da Série C dá muito empate. Tá? Na coluna número 10, Atlético Goianiense e Internacional. O Atlético Goianiense que, como eu acabei de falar agora, venceu no meio da semana o Sport por 1-0. A mais após voltou a vencer, né? Após uma má fase. Já o Inter não vem de bons resultados no momento, no jogo dos Brasileirão. O histórico é favorável ao Inter. Eu vou ficar com o Inter seco nesse jogo. Eu, sem dúvida, que eu ficaria com o Inter. Não sou torcedor do Inter, até porque eu não faço aposta aqui como torcedor. Eu faço aposta como apostador, né? Na coluna número 11, Chelsea e Tottenham. Ambos realizam boa campanha no campeonato inglês. Inclusive, o Tottenham é líder do campeonato inglês. E o Chelsea com apenas uma derrota a cada um. Apenas uma derrota tanto para o Chelsea como para o Tottenham. Nos últimos confrontos direto, a vantagem é do Chelsea. Chelsea que acabou de ganhar agora há pouco o jogo de 2-1 na Champions League. Eu vou ficar com Chelsea nesse confronto aqui, fator casa. Na coluna número 12, Napoli e Roma. A Roma tem conseguido bons resultados como visitante. É perigosa a Roma como visitante. Foi 3-1, se não me engano, fora de casa aqui no último jogo. O histórico é de equilíbrio. Eu vou aqui de Roma ou empate nesse jogo aqui. Roma ou empate. Na coluna número 13, Real Sociedade e Vila Real. O Real Sociedade que é o líder do Campeonato Espanhol. E o Vila Real segue lá também entre os 4 colocados. Se não me engano, o Vila Real é o terceiro ou 4 colocado. Não sei se teve alguma mudança na tabela depois do jogo do final de semana, né? O histórico também, esse jogo é um histórico de equilíbrio, tá? Eu vou ficar aqui com Real Sociedade seco nesse jogo aqui. Poderia ir de empate nesse jogo, mas eu acho que eu vou ficar. Acho não, tenho certeza, eu vou ficar com a vitória do Real Sociedade jogando em seus domínios. E na coluna número 14, para fechar, Arsenal e Wolverhampton. O Arsenal também está vindo de bons resultados fora. Ambos estão na zona intermediária da tabela. No último confronto é de equilíbrio. O Wolverhampton está vindo de empate de 1-1, mas eu acredito também que esse jogo aqui dê empate na casa do Arsenal. Esse é o palpite. Não, empate não. Ou casa
Desculpe, galera. Arsenal ou empate. Esse último duplo é aqui. Arsenal ou empate. Tá? Esse é o palpite de 5 duplos, como eu sempre faço. De 5 duplos, no valor que a gente vai fazer. Vou passar agora o palpite simples de R$ 3, que só vai um duplo. Tem gente que não tem condições de fazer esse jogo de 48. Às vezes sai 2 ou 3 e não tem condições de fazer mais. Bom, rapaziada, voltando para o nosso palpite simples. Jogo de Bahia e São Paulo, na coluna número 1. Eu vou de São Paulo, na coluna número 1. Na coluna do São José e Criciúma, eu vou de empate seco nesse jogo aqui. São José e Criciúma, empate seco. Na coluna número 3, CSA e Ponte Preta. Ponte Preta. Na coluna número 4, Ituano e Ipiranga. Eu vou de Ituano. Na coluna número 5, Londrina e Tombense. Fator casa, Tombense. Londrina, desculpe. Que Tombense tá jogando fora. Na coluna número 6, Atalanta e Verona. Eu vou de Atalanta. Jogando aí nos seus domínios, Atalanta. Na coluna número 7, Santo Esporte. Eu vou de empate. O Esporte. Na coluna número 8, Palmeiras e Atlético Paranaense. Esse jogo também caia bem, hein? Quem quiser apostar em um empate nesse jogo aí, também não tá apostando muito mal não, viu? Mas eu vou ficar aqui com a vitória seca aqui do Palmeiras, mas vou fazer outro variando. O outro que eu vou fazer, eu vou colocar um empate nesse jogo e a vitória do Sport. Na coluna número 9, Manaus e Remo, vou ficar com empate. Na coluna número 10, até Goianiense Internacional, vamos de Internacional. Na coluna número 11, Chelsea e Tottenham. Eu vou de Chelsea. Na coluna número 12, Napoli e Roma. Eu vou de empate. Na coluna número 13, Real Sociedade e Vila Real. Eu vou de Real Sociedade. E na coluna número 14, Arsenal e Wolverhampton. Eu vou de Arsenal ou empate. Esse é o jogo no valor de R$ 3, só com um duplo, viu, rapaziada? Boa sorte para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!